tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos, também por imagens nas redes sociais, para você, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir também, vai o número do WhatsApp 973350038, 973350038 e nas redes sociais, minha gente, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Terça-feira, edição com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, os assuntos relacionados com a área da comunicação. Eu apresento, a partir de agora, os nossos convidados de hoje. Tony Mastaller, eu começo com você, ator publicitário, diretor e criador de estratégias de marketing político. Como é que você está? Seja bem-vindo. Muito bem, obrigado, Mauro. Tudo beleza? Muito obrigado mais uma vez pelo convite e por dividir essa bancada com pessoas que eu prezo e admiro muito. Muito obrigado pela presença. Daqui a pouquinho também vai estar com a gente o Antônio Fernando Pinheiro Pedro. O Pinheiro Pedro agora secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo. Sempre um colaborador do programa Gente que Fala, tratando dos assuntos do meio ambiente. Ele ainda não está conectado, mas eu vou apresentar... Como é que eu vou chamar? Vou te chamar assim... Aí vem ele, Warley Santana, ator, apresentador, humorista. Eu não ia fazer aquela chamada aqui, mas que legal tê-lo aqui no programa Gente que Fala para essa conversa. Como é que você está? Tudo bem, Warley? Mauro, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, é um prazer, você sabe, de estar aqui contigo. Um abraço para você, Tony, também, e estou feliz de estar aqui, vamos conversar, vamos falar sobre o meio ambiente, falar sobre a vida, e vamos que vamos. A ideia era começar a falar, o nosso primeiro assunto aqui era a questão do meio ambiente, mas o Pinheiro Pedro não está ainda conectado, então eu vou fazer o seguinte, eu vou lá para o último assunto, do nosso roteiro aqui. Tony, Sim. Vamos lá, eu começo com você. A ONG Repórteres Sem Fronteiras divulgou ontem a edição 2021 do seu relatório Predadores à Liberdade de Imprensa. O presidente Jair Bolsonaro integra pela primeira vez a lista composta por 37 chefes de governo que impõem uma repressão em massa da liberdade de imprensa no mundo. E, segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras, todos os 37 citados restringem a liberdade do exercício do jornalismo com a criação de estruturas de censura, a detenção arbitrária de profissionais da mídia e a incitação à violência contra os jornalistas. Enfim, como é que você observa? A gente tem aqui presidentes de diversos países, de direita e de esquerda, incluídos nessa relação, né? Porque, na verdade, esse tipo de cerceamento profundamente lamentável e insalubre para o país que nós vivemos e para qualquer lugar do mundo, ele não é exclusivo de alguma linha de governo. Eu lembro que, há algum tempo atrás, lamentavelmente, existiam também aqui no Brasil tentativas de cercear a liberdade de imprensa via a internet. Não, vamos botar ali, vamos verificar, nós vamos vigiar a internet. Esse tipo de coisa é muito complicada, né? Porque se travestem de pessoas que estão querendo, não pode, porque estão ofendendo, estão isso, estão aquilo. Eu trabalho muito com marketing de campanha. Muitas vezes eu vejo as pessoas lançarem uma bola para quebrar um vidro e depois ficam gritando: quem lançou essa bola? Precisa aprender quem lançou essa bola. Então, assim, a liberdade de imprensa é um bem que é inegociável, não interessa. E se mexer muito com isso, vai todo mundo para a rua quebrar tudo. Por quê? Se eu perder a liberdade de imprensa, eu me desconecto com o que está acontecendo no país. Eu fico na minha bolha e aí acabou essa graça. Então, assim, acho profundamente lamentável o nosso presidente estar, porque é o nosso presidente, né? Eu vivo numa democracia, eu tenho que respeitar o que está aí, e eu acho profundamente lamentável, entre outras coisas que eu não quero citar, essa questão da liberdade de imprensa. Agora, lembro também
que foi sempre uma menina que está sempre aos olhos dos lobos, né? Quando ela começa a querer falar e tudo mais, já querem, não, vamos aquietá-la. É triste e lamentável, mas acredito também que as nossas instituições são fortes e serão mais fortes ainda para chegar a bom nível dentro da civilidade na solução de tudo isso. O Arley Santana, sobre esse tema, você que foi do CQC, atuou como repórter, a gente conhecia toda a linha, né, do CQC, indo atrás dos políticos, querendo saber a verdade, sempre com aquele bom humor, com aquelas sacadas e tudo. Como é que seria hoje, se o CQC ainda existisse, você lá abordando, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro? O que você acha que aconteceria? Sabe que é uma boa pergunta, Mauro, que eu fico pensando. É interessante, né, que o Tony falou que realmente a gente tem que acreditar nas instituições, né, acima de tudo, porque elas, né, sobretudo, são muito, eu acredito, são fortes, robustas, eu acredito nelas, mas a gente vive esse momento de cerceamento, vem e volta, né? Parece que não é de hoje mesmo, né? Pensando nas palavras do Tony, eu pensei, é verdade, a gente já falou de marco regulatório, já se falou de tanta coisa antes, e agora também na figura do presidente a gente vê esse cerceamento, essa coisa. Eu acho que aconteceria, a gente conseguiria fazer as matérias, mas tudo naquela coisa mais belicosa mesmo, naquela relação mais belicosa, aquela relação bem difícil. Eu acho que seria o CQC hoje. Eu acho que... E eu não entendo por que o programa não está no ar neste momento, porque eu acho que seria de uma utilidade pública, né? Eu acho que... Pode concluir. Teríamos uma vastidão de motivos e de coisas para a gente, né, abordar e perceber e também discutir isso, né? Eu acho que nesse momento a gente estaria perguntando por que a gente não tem tido tanta liberdade de imprensa assim, né? Eu acho que essa é a questão. É uma coisa de confrontar mesmo, de confronto direto mesmo. Eu queria complementar, desculpa, Mauro, fala, desculpa, mas queria complementar. Primeiro, assim, concordo plenamente com o que ele falou, porque assim é um momento de ter, até mais do que quando eles brilhantemente fizeram o trabalho deles, fazer esse trabalho hoje em dia. Porque eles, com a maneira que ele tinha, e o Varley é um mestre nisso, de levar com tranquilidade para buscar e acertar onde ele quer pegar, seria fundamental que hoje nós tivéssemos esses mecanismos. Eu sinto muita pena da moçada que vem novinha e que não viu, não faz tanto tempo, mas eu digo assim, quando o moleque tem 10 anos para 15 anos, ele acabou perdendo, ele não sabe que aquela joia que existia. Acho profundamente lamentável não ter essa... Nós, enquanto público, não temos essa força e essa coisa que era agradável, era informativa, era cultural e ainda tinha a questão do bom humor. Pô, muito ruim. O Ale, a credibilidade, ela depende da reputação de quem está falando, né? Então, se você estraga a credibilidade, a reputação dessa pessoa que está falando, você reduz a credibilidade daquilo que ela fala, daquela mensagem. Vocês, no CQC, sentiam isso de alguma maneira, pelo fato de tratar, como você falou, né, no tom belicoso, tratar no humor? Eu acho que, primeiro, que é muito interessante o caso do humor, que eu acho que é a forma de crítica mais aguda, né? Não sei se vocês concordam, mas a gente, tirando o sarro, a gente consegue chegar de uma forma mais aguda e incomodar mais. Tanto é que a gente sofreu alguns processos, né? E eu acho que é importantíssimo a gente ter humor. Eu acho que o Caceta e Planeta mais ou menos fez isso também, de alguma forma, mas eu acho que o CQC chegou com o pé na porta na questão da política, para a gente confrontar, para a gente conseguir tirar... A ideia que a gente tinha era tirar sarro
da figura política, né? Não tinha muito essa coisa da posição, se era de direita, se era de centro, se era de esquerda. Era questão assim, vamos, ele apareceu, vamos tirar sarro dele da melhor forma possível. E isso foi muito interessante, né? Porque ali, embora cada um tivesse o seu lado político, a gente não levava isso para frente da câmera. Pelo menos não era essa a nossa intenção. Era pegar quem viesse e fazer... E Tony, eu falava que eu era o assessor político, assessor de imagem político. Então, o marketing, que eu fazia o maravilhoso. Marketing. Eu não sabia. Com a gente já conectado, Antônio Fernando Pinheiro Pedro, agora secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo. Pinheiro Pedro, secretário Pinheiro Pedro, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, Mauro? Você me perdoa, eu estou aqui mexendo com os dedos, mas é porque eu estou no celular, né? Então, você imagina, né? Eu acabei de chegar de uma operação de destruição de loteamento clandestino, 60 policiais participando da operação, caminhões, retas escovadeiras, helicópteros, drones. Sua conexão não está legal, está cortando, está travando. Conexão do Fernando está horrível. Sai da conexão, entra novamente, que pode ser que ajusta. Vamos lá. Por favor, Pedro, vamos lá. Pode ser, vamos tentar. Enquanto isso, a gente segue aqui a nossa conversa. Então, eu sigo te contando, Mauro, se você me permite, que essa questão da sua última conversa sua aí com o Varley, sobre a questão da credibilidade, eles faziam no humor, mas tinham credibilidade. Por quê? Porque não era uma coisa mal pensada, gratuita, mal feita. Você sabe que eu trabalho com marketing político já faz aí algumas décadas. E sempre pautei a coisa exatamente na questão da credibilidade. Eu sempre digo para eles, não me importa se vem a questão com humor, com seriedade, porque sisudez não é sinônimo de verdade. Muitas vezes é sinônimo de mentira e o público percebe isso. Acho que o CQC teve aquela magia de, com o humor dele, tinha a credibilidade, as pessoas falavam, por isso que tanto político corria, que falava, putz, os caras vão me pegar aqui. Então, assim, essa questão da credibilidade é fortíssima, porque, com certeza, com ela, você sempre comunica mais. E é muito interessante o que o Tony está falando, que a questão que a gente percebeu a mudança e um pouco da queda do programa quando os políticos começaram a querer dar entrevista. E aí a gente falou, calma aí, eu acho que não, a gente perdeu um pouco né, o ponto da questão, porque a confrontação, o confronto, as ideias ali não estavam mais batendo da mesma forma. E aí os repórteres viraram como subcelebridades, né? E aí o político queria falar, queria brincar, queria ser... Mas eu acho que é aí que a gente começou a perder a mão da ideia inicial do programa. Não, quando os políticos procuravam o CQC para falar, porque eles queriam falar alguma coisa. E a ideia não era abrir para que eles falassem o que eles quisessem, era justamente o confronto. Pedro, tá legal agora aí? Como é que tá o seu sinal? Fala para a gente. Você está no celular? Eu estou ouvindo bem vocês. Coloca ele na horizontal, Pedro. É difícil, hein? Deixa eu ver aqui. Aí. Melhorou? Acertou, graças a Deus. Né? Vocês me perdoem aí, mas não está fácil. Pedro, o nosso tema aqui é o seguinte. Oi. Vamos lá para a gente ganhar tempo aqui. O nosso tema é o seguinte: a ONG Repórteres Sem Fronteiras divulgou ontem a edição 2021 do seu relatório Predadores da Liberdade de Imprensa. E o presidente Bolsonaro integra pela primeira vez a lista, que reúne 37 chefes de governo. E, olha, tem gente da esquerda, da direita, de todo lado. O que você acha? Eu não ouvi, Mauro. Está ruim a conexão, né? A ONG Repórteres Sem Fronteiras divulgou ontem... Está ouvindo melhor agora? Agora estou. Divulgou ontem a edição do seu relatório Predadores de Liberdade da Imprensa. E o presidente Bolsonaro faz parte da lista, com outros 37 chefes de governo. Como é que você avalia a presença do presidente Bolsonaro nisso, que reúne chefes de Estado de diversas correntes aí, de esquerda e de direita? Bom, na verdade, nós estamos vivendo um problema gravíssimo de desinformação programada
no governo federal, né? Não é de hoje que a gente tem sofrido com esse problema. Nós temos um presidente com um sistema de comunicação que é, na verdade, como se fosse um Janus, né? Aquele deus romano com dois rostos, né? O rosto oficial, né, de um lado, e o outro rosto é aquele rosto do cercadinho, né? E esse rosto do cercadinho é um produtor de desinformações a cada 24 horas. Ademais, ele detém hoje um sistema de comunicação digital por redes sociais que é alimentado pelos bolsonaristas com um volume impressionante de desinformações. Então, a imprensa, hoje, ela lida com o problema da desinformação digital todos os dias em todo o planeta. Mas quando ela se depara com um governo como o brasileiro, né, cujo chefe de Estado ele faz uso desse sistema para gerar desinformações e gerar conflitos, né, fica muito difícil. É merecida a introdução do presidente Bolsonaro nessa lista, com certeza. Meio-dia 16, programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com apoio do Instituto OBS de Pesquisa, Rádio Trianon AM 740, São Paulo, Universal AM 810 Santos, e pelas redes sociais também. O Ale Santana, quem acompanha o divertido game show Tá Certo na TV Cultura já se acostumou com os irreverentes bonecos que falam sobre todos os assuntos, brigam por eles, sob o seu comando. Mas nos últimos tempos o público criou uma expectativa que só cresce em torno de um talk show que está no forno, mas ainda não tem divulgação de estreia nem de emissora. O que se sabe é que esses bonecos do Tá Certo estarão lá e que será produzido pela Hogarth, que é uma das maiores produtoras do mundo e dirigido por Willem van Verelt, que é ex-programa do Jô. O que você pode contar para a gente a respeito desse projeto? Que você Primeiro, uma informação muito importante sobre o Tá Certo, que a gente sempre começa com uma brincadeira, como eu já tenho um nome meio complicado, que é o Arley, a gente faz uns trocadilhos com o nome sempre, e aí a locução inicial, senhoras e senhores, é de Mauro Friesman. Então, eu tenho a honra de sempre começar o programa com essa voz, né? Com essa voz, e é muito divertido. E eu tive um prazer assim imenso, sem delongas e também sem clichês, né, de falar que é um presente, mas de fato é, que a Hogarth me convidou. A Hogarth é uma produtora inglesa que é do grupo WPP aqui no Brasil, né? E ela fez um projeto de um talk show e que também utilizasse alguns bonecos e me convidou o Willem para que ele dirija esse projeto. Então eu fiquei tão feliz, não tem como não ficar, né? Você pensar em alguém que é a sumidade na questão de talk show, que dirigiu o Jô por quase 30 anos, não tem como não ficar, no mínimo, muito empolgado, que é como eu estou agora. Eu fico me segurando, porque a ansiedade mata, né? Porque a gente quer logo colocar esse programa no ar, mas a gente está planejando o programa já faz um ano, e o que é muito interessante é o projeto seguinte ao programa do Jô. Ele não aceitou alguns outros projetos e ele está bastante confiante nesse projeto. Então, ter uma empresa como a Hogarth acreditando e um diretor como o Willem acreditando também, não tem como a gente não ficar muito entusiasmado e torcendo. Uma coisa muito interessante também, Mauro, falar assim, o Willem só acredita em programa com plateia, né, pelo fato de ter vivido muito tempo em talk show, né, no caso, com plateia. Então, ele prefere esperar o final da pandemia para que a gente consiga entrar de cabeça nesse projeto que é incrível e que a ansiedade me faz pensar e sonhar com ele diariamente. Bom, como não tem ainda a data de estreia, não tem emissora ainda e está tudo sendo pensado... Algumas conversas, sim. Algumas conversas, eu... acredito que também o primeiro entrevistado não deve estar pensado, mas o Jô seria uma possibilidade? Seria maravilhoso. Imagina, ele do outro lado do balcão agora?
Seria incrível, é claro que a gente fala disso, não tem como negar, seria uma ótima estreia. E alguém que eu também tenho um apreço muito grande é o próprio Thiago Leifert também, a gente está de olho nele também. Ele é um cara de gente boníssima e que também parece que está feliz com o projeto. Então a gente está nesses dois nomes que seriam uma incrível estreia. E no caso o Thiago dependeria, claro, da liberação da Globo, sim. Sim. Aí a gente está nessa expectativa. Os bonecos também entrevistariam? Sim. A ideia é que os bonecos atrapalhem o programa, façam perguntas, façam perguntas mais pesadas, voltem, saia, eu tiro. A ideia da dinâmica, hoje em dia, quando a gente tem que pensar em inovação e, ao mesmo tempo, essa dinâmica desses... Eu estou me sentindo... Como que é? Cringe, né? Cringe. Eu sou mais cringe, porque a dinâmica hoje, tanto de câmera, né? A gente assiste uma série, a gente percebe isso, para que caminho está indo, né? O audiovisual, e a gente tem que acompanhar isso. E o Villain, ao contrário de mim, não é cringe, ele é muito antenado e muito moderno. Eu ainda que estou tateando, falando, será? É isso? Câmera na mão? É uma coisa mais moderna ainda? Então vamos que vamos. Agora... O talk show é uma coisa, acredito que é uma coisa que você ainda não tenha feito, porque para onde a gente olha e vê o Arley Santana, ele é humorista, ele é ventríloco, ele é apresentador, ele é repórter, ele, enfim, já fez de tudo, é ator, enfim, fez Hebe por último, uma das últimas coisas, uma pontinha na Hebe, né? Sim. Mas talk show é a primeira vez, né? É a primeira vez. Eu sou aquele cara que faz um monte de coisa e nada bem. Nada direito, sabe? Aquela coisa de focar bem. Mas eu estou feliz demais com essa coisa do talk show. É um presentão, assim mesmo, né? A ideia do Villain e da própria Hogarth é que já nasça, e ainda mais hoje em dia, né, um mundo cada vez mais globalizado, ele já nasça internacional mesmo. Já a gente faça entrevistas em espanhol, faça entrevistas em inglês e entreviste esse pessoal aí mundo afora. Essa foi a ideia inicial. E vamos ver o que acontece. A gente está esperando ainda, né? Estamos negociando com alguns streamings, né? Não tem muitos, mas estamos. E o Villain teve essa sacada do streaming, né? Porque eu estava pensando, eu falo que eu sou cringe, estava pensando ainda na TV, né? O formato normal de talk show. Não, vamos para o streaming, vamos para uma coisa mais moderna, e a gente junta com TV se for o caso. Então é bem interessante. Eu acho que você vai transformar o Villain numa figura cringe. Não, eu espero que ele me transforme numa figura moderna, como eu. Meio-dia 23, programa Gente que Fala. Vamos passar aqui para um outro assunto. Secretário Pinheiro Pedro, vamos falar do seguinte. O C40, grupo formado pelas 40 maiores cidades do mundo, acaba de aprovar o Plano de Ação Climática desenvolvido pela Prefeitura de São Paulo. O PanClima SP inclui mais de 40 ações que vão da redução do uso de veículos até o tratamento de resíduos, passando pela substituição de combustíveis fósseis e a melhora da eficiência energética. O objetivo disso tudo, que segue as diretrizes do Acordo de Paris, é reduzir as emissões de gases de efeito estufa até 2030 e zerá-las até 2050. Destrincha melhor para a gente esse plano, secretário Pinheiro Pedro, PanClima SP? O PlanClima ele foi fruto de um trabalho de quase 18 meses pela Prefeitura de São Paulo, foi capitaneado pelo falecido prefeito Bruno Covas e teve o apoio dessa entidade C40, que é uma entidade britânica, que reúne hoje 90 cidades empenhadas no enfrentamento do clima em todo o mundo. Mas São Paulo já participava do C40 quando era C17, né? Já em 2011. Em 2018, São Paulo assinou o compromisso dessas cidades, né, já como instituídas como C40, e esse compromisso é de zerar as emissões atmosféricas, né, as emissões de gases de efeito estufa, até 2050. O plano é ousado, é estratégico, afinal, nós somos aí a 4ª capital do mundo,
E o terceiro orçamento do país, né? 25% da frota de automobilística do Brasil está dentro da cidade de São Paulo. E ela, por si só, já é responsável por 68% das emissões de gases de efeito estufa na nossa atmosfera. Então, o trabalho que foi estabelecido pelo Plan-Clima, pelo Plano Climático de São Paulo, é um trabalho extenso que envolve todas as secretarias. E, para tanto, o prefeito Ricardo Nunes me nomeou como secretário executivo de mudanças climáticas. A nossa função é trabalhar na organização e no acompanhamento da execução desses programas. Nós vamos funcionar como se fosse um painel de controle, né, para a implementação dessas atividades. Então, é um desafio bastante grande, mas muito estimulante, né, para quem lida com a questão ambiental há tantos anos como a gente. Quanto vai precisar de dinheiro? Muito. Nós temos aqui, os orçamentos são os previstos pela cidade de São Paulo. No plano de metas agora, já apresentado à Câmara Municipal pelo prefeito Ricardo Nunes, nós já temos, entre outras metas, a de trocar a matriz dos ônibus da cidade de São Paulo em pelo menos 2.400 ônibus até 2024. A frota concessionada de ônibus do município de São Paulo é de 14 mil ônibus, é a maior do mundo. Então, tão somente por esta questão, se você considerar que um ônibus elétrico hoje custa, em média, R$1 milhão, faz as contas, né? Você imagina o custo que vai ser a substituição da frota, né? Nesses anos todos, até 2030, né? Que é quando nós esperamos ter a nossa frota toda com o carbono zerado. Quando o dinheiro não é suficiente, né, administrar é eleger prioridades, né, secretário Pinheiro Pedro? E aí é o desafio que você tem nas mãos. Tem muita coisa para fazer. O talão de cheque, Mauro, é o plano. Qual é o grande problema do Brasil hoje e da cidade de São Paulo? Ela estava enfrentando todo e qualquer contato com o organismo multilateral para a busca de financiamento de projetos, para financiar projetos na cidade, passava pela questão do clima e pela questão da sustentabilidade. O Brasil tem enfrentado esse problema por motivos óbvios. O governo federal tornou-se uma espécie de vilão climático do mundo. Então, o Plan Clima é o talão de cheques da cidade de São Paulo. Nós temos observado isso nas nossas reuniões nesses últimos dias e semanas, né, com as entidades multilaterais, a JICA, Banco Mundial, enfim, CAF, que é o Fundo Andino de Financiamento. Nós temos obtido agora oferecimento de crédito e de valores para as operações, para financiar a grande parte dos nossos projetos e programas. Então, eu acredito que a gente vai estabelecer um mecanismo de financiamento que vai nos permitir cumprir com essa... Tony Mastella, é muito legal, né? A cidade de São Paulo na vanguarda, né? Com esse plano de ação climática que a cidade desenvolveu, que a prefeitura desenvolveu, né? E dentro desse grupo de 40 das maiores cidades do mundo, né? Nós pretendemos, inclusive, sediar uma das reuniões da C40, né? Nos próximos anos aqui em São Paulo. E eu costumo dizer que agora, daqui por diante, as questões climáticas elas precisam passar pelas autoridades locais. Nas cidades que nós começamos a resolver o problema do clima. Nós falamos muito em esforço global para a redução de emissões, mas, na verdade, o esforço global se faz nas cidades, né? Então, São Paulo está dando um excelente exemplo, né, para o Brasil, não é o único, né? Rio de Janeiro já tem um plano nos moldes de São Paulo, Belo Horizonte desenvolveu um plano também,
Salvador e Curitiba. São cidades que já possuem planos climáticos em andamento, né? Então, o que esperamos agora é que as demais capitais do país e outras cidades comecem a desenvolver plano similar. Tony, seu olhar sobre esse tema, São Paulo nessa vanguarda aí, com esse plano de ação climática desenvolvido pela Prefeitura. Tony? Você está fechado, Tony, seu som. Desculpe. Eu acho fantástico. O Pinheiro Pedro traz para a gente os números dos ônibus, por exemplo, maior quantidade do mundo, e a gente tem que ter essa vanguarda, e a gente tem que ter uma coisa que está acontecendo agora, que é não ficar atrelado a governo nem estadual nem federal, independente de quem seja. Não estou falando se eu gosto, se eu não gosto. Estou dizendo assim, as cidades precisam andar. Eu participei de um trabalho que tinha duas coisas que eu achei interessantes. Um que tem a ver com a minha área de criação e a área do Pinheiro Pedro, que era o cara estava pegando uma carona numa marca conhecida que é da Globo, que chama um negócio que eles reprisam coisas e aí te chama Vale a Pena Ver de Novo. E o cara criou Vale a Pena Ver de Novo. E ele conseguiu patrocínio para distribuir sementinhas, etc. Puta, a criançada se envolveu, foi uma coisa linda. Então, assim, eu acho que pensando e trabalhando, a coisa fica boa. Já é mais do que tempo também de cada cidade, principalmente do tamanho de São Paulo e também outras menores, mas ter a sua própria representatividade internacional. Eu respondo pelo que eu faço, independentemente da questão do governo federal. É assim que nós vamos caminhar para frente. Eu parabenizo essas iniciativas. 12h32, programa Gente que Fala, edição de terça-feira. A gente vai para um intervalo, edição de terça-feira do programa Gente que Fala, sempre com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. 30 segundinhos, é rapidinho, a gente já está de volta. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis. Porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 27 minutos para uma, de volta aqui na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Edição de terça-feira do programa Gente que Fala, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Secretário Pinheiro Pedro, a gente continua no seu tema aqui, vamos tratar do seguinte: a crise hídrica, né? A falta de chuva e a diminuição do nível dos reservatórios são sinais de uma grave crise hídrica que irá afetar os reservatórios brasileiros, principalmente aqui no Sudeste, onde o meio ambiente não consegue prover água no mesmo ritmo da crescente concentração urbana. Por enquanto, a providência do governo foi aumentar o preço da energia. Você deu uma entrevista ao Estadão, e para a colunista Sônia Rassi, né? E você destacou para ela que, na maior crise hídrica em 100 anos, ajustar a demanda da energia por meio do aumento de preço não é algo democrático. Uma fala sua ali para a colunista Sônia Rassi. E eu vou te perguntar o que ela te perguntou também: como é que a gente deve contornar esse apagão que está chegando, que se avizinha, Pinheiro Pedro? Com muita engenharia e planejamento. Aumentar o preço da energia e priorizar o uso da água dos reservatórios para a geração de energia, ou seja, evitando assim o racionamento, que seria o necessário, me parece uma medida que não vai resolver o problema, vai encarecer o preço de todos os produtos que dependem de energia para serem produzidos, fabricados ou distribuídos. E o que é pior, nós vamos ter uma repetição da crise que nós já tivemos há alguns anos atrás, né?
A impressão que eu tenho é que o governo deixou de planejar, e já não é de hoje, né? Nós estamos, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, com 48% só da nossa reserva da cantareira, 10% a menos do que no ano passado. E já é pouco, já é menos de 50%. Nós não estamos em situação pior hoje na região metropolitana, porque o governo estadual, na crise de 2015, tomou algumas medidas de engenharia importantes, né? Inclusive ampliando os sistemas de transposição de água, né? Agora, é óbvio que nós precisamos trabalhar profundamente para a defesa e manutenção das fontes de água que abastecem a nossa cidade. Hoje mesmo, passamos a manhã toda numa operação enorme de desfazimento de um loteamento clandestino em áreas de mananciais. Os custos são muito grandes, envolveu ali praticamente 60 homens da Polícia Militar, mais fiscalização, mais as secretarias de prefeitura envolvidas, né? Numa operação integrada de defesa das águas, né? Que nós mantemos com o governo do Estado. Isso para um loteamento. Nós temos notícias de mais de 160 que estão em curso na região de mananciais da cidade de São Paulo. As pessoas acham que a questão social é muito importante, e realmente é, mas nós devemos pensar que, para resolver a questão social, tolerar esse tipo de atividade de loteamento em área de manancial vai significar que a cidade de São Paulo, daqui a pouco, vai se tornar um deserto. Nós não vamos ter água para abastecer a população. E a água ela só existe se nós mantivermos, né, ou recuperarmos as áreas de produção de água no entorno da cidade, que são as áreas de manancial. Então, nós estamos vivendo um momento em que nós temos que resgatar a autoridade no controle territorial e estabelecer fortemente um ordenamento que permita que a gente mantenha o que nos resta de áreas de produção de água no entorno da cidade de São Paulo e da região metropolitana. Não é fácil, mas é necessário e é preciso que seja feito e de maneira urgente. Do ponto de vista do governo federal e do Estado, o que nós esperamos é que medidas idênticas sejam executadas também. O Ale Santana, você tem, dentro de casa mesmo, um olhar para o meio ambiente, porque a sua própria filha lida com o tema, né? Trabalha com o tema, né? Conta para gente. Trabalha assim, ela trabalha focada no crédito de carbono e como adaptar as empresas para que elas consigam poluir menos, né? Basicamente seria isso. Mas a questão de reflorestamento, agora ela está lá trabalhando na Suzano, e a área dela é de reflorestamento e principalmente de crédito de carbono, e também agora, o que é interessante, que o secretário disse também, que é manter o que nos resta, né? E que esteja nas 3 esferas, né? Que não seja só municipal, mas que seja estadual e que seja federal também, né? E ela, então eu sou muito do copo meio cheio, viu, Mauro? Claro, eu gostei, lembrando da fala anterior também do secretário, que ele disse que Rio de Janeiro já está, BH, Salvador, Curitiba, então a gente sente que o Brasil já está com esse olhar mais moderno em relação ao clima, e a gente, essa preocupação, as conversas que eu tenho com ela tem falado muito que as empresas, principalmente as que lidam com reflorestamento e também as fábricas de chocolate têm tido esse olhar de poluir menos e de produzir em áreas menores. Então, eu acho que isso é manter o que a gente tem, né? É o que o secretário falou. Agora, vamos botar um pouco de graça, de humor nessa história toda do meio ambiente. No seu programa Tá Certo, na TV Cultura, todos os sábados às 5 da tarde, um dos episódios fala sobre sustentabilidade. E os seus bonecos se divertem muito com isso, né? Naquele game lá que você realiza com eles. Vamos ver um pouquinho aqui o início de um episódio com a sua chegada
E lá você fala um pouquinho sobre essa proposta. Vamos lá, vamos ver. Legal. Senhoras e senhores, ecologistas e amantes da natureza, ele tá vindo aí, o apresentador que conseguiu se livrar do canudinho, Sustentável Santana. Muito obrigado, que legal ter a sua companhia e mais um Tá Certo! O game de perguntas e respostas que, além de ser muito divertido, também cuida do nosso querido planeta Terra. Falando nisso, meu nome não é Sustentável Santana. Olha isso, meu nome é Warley Santana! Eu acho que você se enganou porque eu sempre tento ser uma pessoa sustentável, viu, seu locutor? Eu poupo energia, eu não uso o carro para ir a lugares próximos e o principal, eu sempre reciclo. É isso aí! Vamos ver se os nossos jogadores também fazem a parte deles. E o que mais, Warley Santana? Você se livrou do canudinho, você sempre recicla, o que mais? É importante passar essa mensagem, né? Por mais que a gente fale, a gente já falou disso, é importante a gente falar sempre, né? E a questão... E eu tenho as minhas manias, como eu estava dizendo, dentro desse microcosmo, eu acho que cada um fazendo a sua parte, a gente consegue chegar no macro, que como o secretário falou, né? Porque, assim, eu, por exemplo, não uso de jeito maneira o copo plástico, me recuso a usar, é uma coisa que eu já fiz. Eu tô, como um amigo diz, eu sou o eco chato já, mas eu acho que eu estou fazendo o meu papel ali, pequenininho, mas se todo mundo fizer, eu acho que a gente tem um futuro melhor. 12h42. Fala, Pedro. Não, fico contente. Eu acho que o humor é uma grande arma em favor da sustentabilidade. Parabéns pelo quadro. É sorrindo e é rindo que a gente aprende, viu? Parabéns. Legal demais. Obrigado, Pedro. Levando a mensagem para as crianças, né, Warley? E para os marmanjões também, né? Sim. Somos todos fãs do Tá Certo. E é legal porque saiu uma pesquisa, não sei se eu te passei, a gente tem 60% do público acima dos 30 anos. Então é mais marmanjo que vê do que criança. Mas é muito interessante que é importante a gente falar, né? O que a gente puder falar de meio ambiente, de cada um fazer a sua parte, é muito importante. Muito legal. Tony, nesse mundo complexo, ágil e incerto em que vivemos, repleto de cancelamentos, protestos virtuais, nunca foi tão relevante realizar a gestão dos riscos reputacionais. E a gente tem notado isso em empresas como a Van e a Madeiro, né? E agora, claro, com a Wizard by Pearson, especialmente após a participação de Carlos Wizard na CPI da Covid lá no Senado Federal. Ocorre que, desde 2014, a Wizard pertence ao grupo Pearson, que esclarece que tem posicionamentos muito diferentes de seu ex-dono, que não tem mais qualquer vínculo com a escola. A escola é a escola de idiomas Wizard, né, que leva o nome do Carlos Wizard. Qual é o caminho? É mudar o nome da escola? Não. O que acontece? Fica difícil mesmo, hein? É verdade. A gestão do risco reputacional aí com o nome dele, né? Então, a gestão do risco reputacional é uma coisa importante que antes estava sob o guarda-chuva dos gabinetes de crise, né? Mas tem que ter, hoje em dia, completamente em governos, em empresas, em políticos, enfim, e principalmente com a flexibilidade da comunicação que existe na internet e nas redes sociais, né? O que eu acho mais importante desse, assim, a gente poderia discorrer bastante aí sobre esse tema, mas o mais importante é sempre estar fixado em verdades. Por exemplo, a questão do Carlos Wizard foi mesmo, ele criou aquela escola fantástica, ela ficou muito grande, a ponto de um grupo se interessar e comprar, e ele vendeu, só que fazia parte do negócio por uma questão de anos e anos e anos que esse marketing estivesse ali. Se estava ali, se está ligado a ele, e se eles detetaram isso, põe o pessoal da criatividade para trabalhar um pouco, sabe? Brinca com o no do inglês Wizard? Não. Quer dizer, você, já me vem 4, 5 bonecos de ideias aqui, sem querer pegar do Warner, mas os bonecos, para poder você olhar e falar, cara, faz uma comunicação, dá um pulo ali,
né? Vê o que está acontecendo. O X da questão é, você tem um limão, faz uma limonada, né? Uma das coisas mais importantes que tem, antes de entrar nisso, eu queria, se você me permite, de novo vou me referenciar ao Warley, que ele falou, pô, fiz uma pesquisa aí, deu 60%. O que aconteceu foi o seguinte, você tem as pessoas que estão fazendo esse trabalho, às vezes estão numa bolha, entendendo que está sendo essa reação. Muitas vezes essa reação não é verdade, é só na sua bolha, é só nos seus amigos, as redes sociais, os algoritmos já fazem isso, comentam o que você quer e você fica fechado no mundinho. Então, o que acontece é que, às vezes, o que ele está imaginando ser uma crise não é uma crise, mas, de qualquer maneira, então, faça uma pesquisa séria, com uma empresa séria de pesquisas, com quem tem metodologia, com quem tem coisa. Hoje em dia tem mecanismo hiper barato para fazer isso, mas tenha a realidade que a pesquisa mostrou, não o que você está vendo, que seus amigos estão vendo, que está falando. Baseado nisso, tome uma atitude. Põe o pessoal da criação. O brasileiro tem criativos fantásticos para poder pegar uma situação dessa e transformar e sair pela frente. Não precisa mudar o nome da escola, não. O Tony Mastaller, o Luciano Huck, ele era sócio da Madeiro, né? Da hamburgueria Sim. Madeiro. Ele vendeu a participação dele, saiu da sociedade lá com o Júlio Ordersky, né? Isso foi um caminho de gestão de risco reputacional? Eu não acredito nisso. Eu acredito... O Luciano tem desde que ele entrou na Globo, depois que ele fez tudo, ele para começar, vem de uma família de advogados fantásticos, né? Os Huck, lá do Lila Huck Malheiros, aquele escritório, os caras são muito bons. E ele conseguiu fazer, na minha opinião, um dos melhores contratos que a Globo fez com alguém. E merecidamente, ele é um excelente profissional. E aí, ele, dos últimos tempos, ele tem observado que o fluxo de negócios dele deve respeitar algumas possibilidades que estão surgindo na vida dele. Então, hoje ele está se desfazendo de certas coisas, fazendo outras coisas, numa dinâmica de negócio totalmente normal. Agora, se isso aconteceu para blindá-lo, poxa, que bom, ele tem uma assessoria excelente. Maravilhoso. Mas as informações que eu tenho de que efetivamente não, era simplesmente um desenrolar de negócios, né? Que foi bom para ele. Faltando 13 minutos para 1, pessoal, perguntas da nossa audiência por aqui. Secretário Pinheiro Pedro, Luciane Brito, no nosso canal no YouTube, pergunta, em relação ao plano diretor estratégico, onde você acha que a cidade deve se adensar e onde ela deve ser protegida? Bom, nós vamos analisar o plano diretor estratégico em conjunto com a Câmara Municipal, né? Temos o máximo interesse nessa revisão. Inclusive, o plano diretor estratégico é um dos pontos que vieram para o âmbito da nossa secretaria, né? O problema do adensamento é, na verdade, trabalhar aonde já está adensado, né? Nós temos, por exemplo, todo um esforço de retrofit do centro e de requalificação do centro da cidade de São Paulo. O centro da cidade de São Paulo precisa ser todo ele requalificado e resgatado para a convivência da cidadania, né? Hoje, o futuro do uso do espaço urbano, ele hoje foi absolutamente modificado com o chamado novo normal, né? A volumetria hoje vai apontar para o uso misto dos espaços urbanos e não mais para os usos especializados, né? Estritamente comerciais ou estritamente residenciais, né? Isso porque nós vemos hoje grandes empresas deixarem de lado, inclusive, as concentrações de pessoal em um único prédio e passarem a utilizar sistemas mistos, né, que envolvem, inclusive, home office, né? Ou seja, o que nós estamos prevendo estrategicamente é uma alteração global do fluxo da cidade de São Paulo. Temos que pensar em mudar nas modificações que ocorrerão com a mobilidade urbana, no uso de meios de transporte sustentáveis,
no trabalho de distribuição dos produtos até a última milha por meio de sistemas menos poluentes e menos pesados, né? Nós vamos começar a ver a propagação em massa de bicicletas elétricas e cargo bikes na cidade, e nós temos que repensar, portanto, o uso dos espaços, né, já construídos. Então, a minha resposta é a seguinte: o adensamento ele deve, na verdade, ocorrer nas áreas já adensadas e que precisam ser requalificadas. Secretário Pinheiro Pedro, um dos grandes dramas da cidade de São Paulo, especialmente no verão, a questão das enchentes, e a gente sempre faz críticas porque a prefeitura acaba não fazendo o papel dela durante a fase seca, a fase do inverno, cuidados do planejamento, cuidar da limpeza de bueiros e tudo mais. Sobre o plano preventivo de chuvas de verão, o que a gente consegue ter antecipadamente para quando chegar o momento aí das chuvas mais fortes, a gente não tenha problemas na cidade? Não, nós vamos começar a tratar disso agora, né? Os planos de chuvas de verão também vieram para a Secretaria, né? Na verdade, não só trabalharemos com mudanças climáticas, mas também com eventos meteorológicos, né, que ocorrem sistematicamente na cidade de São Paulo, né? O problema das enchentes é importante nós termos isso em mente. São Paulo é um grande banhado, é uma bacia sedimentar, né, com algumas áreas, alguns morros, né, e grandes banhados, né? Então, a água ela se precipita e ela continua correndo para os fundos de vale sem se dar conta de que esses fundos de vale passaram a ser ocupados. Então, o problema de inundação na cidade de São Paulo é crônico e é mais um dos motivos para que a gente trabalhe fortemente com a manutenção dos sistemas de drenagem urbana. É a prioridade que nós vamos ter nos próximos meses, nesse segundo semestre, né? No período de estiagem, trabalhar bastante com a manutenção, né, das áreas de drenagem, né, para que elas possam ter capacidade de suportar as chuvas que virão. O Arley Santana, pergunta da Vera Lima, nossa audiência de todos os dias pelo Facebook. Ela quer saber qual a importância do trabalho de Tom Veiga na TV brasileira. O Tom Veiga que deu vida ao Louro José, do Mais Você, da Ana Maria Braga, e a gente perdeu no final do ano passado, né, 47 anos de idade, muito precocemente. Olha, Vera, essa pergunta é ótima e me toca demais, porque a gente estava praticamente num trabalho juntos, né? Posso dizer assim, que a gente estava... Eu teria um evento com ele na terça-feira e ele faleceu, infelizmente, no sábado, e a gente ficou transtornado. Eu estava tão entusiasmado que a gente ia fazer esse evento juntos, e a importância dele a gente não consegue colocar é difícil falar de Tom Veiga, porque eu até, inclusive, dei uma entrevista para a própria Ana Maria falando de Tom Veiga e dizendo que ele teve uma importância tão grande para os bonecos brasileiros, para o bonequeiro, para as pessoas que trabalham com boneco, mostrando que ele é universal, porque ele conquistava não só as crianças, mas também e principalmente os adultos, né? Tanto os adultos homens como os adultos mulheres também. É interessantíssimo dizer que Tom Veiga trouxe humor, trouxe modernidade, trouxe de uma forma simples, ele conseguia conquistar com muito carisma todo o público brasileiro, e é interessante que ele não era bonequeiro, né? A história que aconteceu foi porque a Ana Maria teve uma sacada e falou assim, vou colocar, como a gente vem do desenho e perde muita audiência, a gente vai colocar um papagaio para conseguir manter essa audiência, e no final acabou funcionando muito. Eu acho que é o nosso ícone de boneco hoje ainda no Brasil, é o Louro José, com certeza. Eu acho que ele tem essa importância e essa divisão também de quem era personagem e de quem era a pessoa, né? Um cara muito discreto, um cara mas muito talentoso, muito inteligente, muito rápido no pensamento, conduzia com a Ana maravilhosamente o programa e com certeza está fazendo muita falta. Eu sou muito fã de Tom Veiga, muito.
O seu Jaime do Jardim Bonfilholi, também todos os dias com a gente. Tony, ele te pergunta qual seria o limite entre a liberdade de imprensa e a irresponsabilidade jornalística. É uma pergunta de $1 milhão, essa daí, na verdade, né? Porque, normalmente, quem vai avaliar isso tem uma tendência, seja ela qual for, política, e aí vai trazer um pouquinho a brasa para a sua sardinha, né? Então, vamos ficar no clássico, né? Tentar fazer com que a história sempre do mundo, que os jornalistas fiquem e se atentem para a verdade dos fatos e permitam as interpretações de ambos os lados, mas que fiquem só nas verdades dos fatos, porque fora disso é sempre uma complicação. Temos aqui um pouquinho mais de tempo. Warley, eu não vou ler aqui todo o nosso tópico para a gente fazer a coisa mais rapidamente. O ministro Paulo Guedes quer que os artistas paguem 34% de imposto de renda. Tá na proposta dele da reforma tributária, mas só os artistas seriam atingidos por essa medida e pagariam 34% de imposto de renda. É uma coisa que exclusiva aí do setor cultural, não se aplicando a mais ninguém. O que é que você acha como artista, como empreendedor, como um cara da indústria da cultura? É difícil, né, a gente receber uma notícia dessa, porque eu acho que existe um mito, né, em relação à arte, né, no Brasil, e quando a gente faz isso e quer taxar os artistas, a gente está deixando de contribuir culturalmente para o nosso enriquecimento como povo, como sociedade, é até banal a gente dizer a importância da arte que a gente tem para a nossa cultura, para o nosso crescimento, mas e taxar os artistas, eu acho que a gente está muito nas fake news de que os artistas têm muito dinheiro e que é igual jogador de futebol, né? São muito poucos em relação aos que realmente trabalham aí duro no dia a dia. Eu acho, minha opinião é que ele tem que repensar isso. Ô, Mauro, deixa eu falar, para pegar um pouquinho o gancho aqui. Eu acho que ele está certo, cara. Eu acho que, assim, por exemplo, ele não podia mesmo era taxar, por exemplo, os banqueiros. Pô, aí é uma maldade. A pessoa já um pouco de nível, né? Eu acho que ele está certo, né? A turma toda, porque 98% da nossa classe é gente muito simples, que vive do seu trabalho e, graças a Deus, dá o colorido que esse Brasil tem. Esses precisam pagar. Agora, o banqueiro, que maldade isso. Está certo. Vamos pelo caminho. Muito bom. Tony, você está com a palavra, vamos para as despedidas. O tempo está acabando aqui. Fala aí. Quero agradecer muito pelo convite, muito obrigado. Quero agradecer ao Pinheiro Pedro, ao Varley por terem dividido essa bancada comigo aqui. Aprendi muito com eles hoje. Quero desejar muita sorte ao Pinheiro Pedro por essa questão climática, que Deus o ilumine e o abençoe muito e toda a sua equipe. E ao Varley também, que traz esse humor, traz essa coisa gostosa para a gente. Olha, fiquei muito feliz, aprendi muito e desejo do meu coração muita sorte e sucesso para vocês. Secretário Pinheiro Pedro, palavra final. Muito obrigado, Tony, muito obrigado, Varley, Mauro, e um grande abraço aí a Zenilda e ao Fausto, né, que produz o programa. É sempre um prazer estar aqui com vocês e vamos em frente, né? Agora vamos tentar enfrentar as alterações climáticas em defesa da cidade de São Paulo. Estamos juntos, viu? Muito obrigado, viu? Obrigado. Warley Santana, sua despedida bem breve. Aqui eu falo certinho, não sou aqui como aquele locutor lá do Café que fala seu nome errado. Bom, que delícia de bate-papo, né? Obrigado, muito obrigado. Obrigado, Mauro, obrigado ao secretário Pinheiro Pedro, ao Tony Mastarli, né, com essa aula. Foi muito bom demais. Muito obrigado e um grande abraço para vocês. Sabe que você pode contar comigo e vamos conversando, meu amigo. Obrigado, Mauro, e parabéns pelo programa. Muito obrigado pelo carinho com a gente, pela presença, essa conversa descontraída, deliciosa e trocando aqui informações sobre todos os assuntos. Isso é fundamental para ajudar aqui na formação de opinião do nosso público. Muito obrigado. Estiveram com a gente hoje o Antônio Fernando Pinheiro Pedro, o secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo, o Warley Santana, ator, apresentador, humorista, um monte de coisa, tudo junto e misturado também com a gente, o ator e publicitário Tony Mastalek, diretor e criador de estratégias de marketing político. Termina aqui essa edição que teve na mesa de som, cuidando da nossa sonoplastia,
o Sérgio Souza, ele também é um gerente técnico da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman, o Pedro Esquiavon, o nosso pauteiro, o nosso redator, Zenilda Salvato, a diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você, ouvinte, você, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias, você do outro lado. Minha gente, obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã, 1h em ponto.